Para muitas pessoas, quando pensam em história medieval, isso evoca imagens de castelos, justas e cavaleiros honrados, o tipo de histórias contadas em dramas históricos. A realidade era um mundo muito mais brutal de guerra, cerco, doenças e fome, coisas que eram ocorrências regulares na Idade Média. Durante aqueles tempos, no entanto, algo muito mais sombrio também estava acontecendo, algo de que quase nunca se falava. Um tabu social tão grande que nunca me deixam falar sobre isso em jantares. Canibalismo, o ato de comer carne humana. O canibalismo é um ato bárbaro, uma das coisas mais horríveis e cruéis que um ser humano pode fazer a outro. Isso está muito longe dos nobres cavaleiros medievais. No entanto, fontes medievais mostram que o canibalismo não era apenas um ato cometido por camponeses famintos durante períodos de fome. Era bastante aceitável que partes do corpo humano fossem usadas para fins medicinais e, como veremos, o canibalismo também era praticado simplesmente por diversão. Vamos voltar no tempo até a Idade Média e dar uma olhada no que levava os medievais a tais extremos e o que mais eles comiam para sobreviver. Bem-vindo ao Medieval Madness. Estou com tanta fome que eu comeria até um sapato. Comer outras pessoas para sobreviver geralmente envolvia pequenas comunidades no meio de um evento devastador, como um cerco ou uma fome localizada. Durante o século XIV, houve 10 fomes registradas no Reino da França, que duraram entre 1 e 4 anos. A Inglaterra sofreu com essas 10 fomes, e mais outras 3 além dessas. Existem 13 casos de canibalismo registrados durante atos de guerra ou cercos durante a Idade Média. Os cercos eram comuns durante as cruzadas, os combates que ocorreram entre os séculos XI e XIII entre cristãos e muçulmanos em suas tentativas de controlar a Terra Santa, especialmente a cidade de Jerusalém, sagrada para ambas as religiões. Um episódio famoso que aconteceu 2 anos após o início da Primeira Cruzada ocorreu em dezembro de 1098, no cerco de Maara e Numan. O padre Fultur de Chartres serviu sob Balduíno I de Jerusalém por muitos anos e manteve uma crônica de sua participação na campanha. Na história da expedição a Jerusalém, Fultur escreveu, e cito: "Nosso povo sofreu fome excessiva. Eu estremeço só de falar sobre isso, porque muitos dos nossos, atormentados pela loucura da fome excessiva, cortaram pedaços das nádegas dos sarracenos já mortos ali, que eles cozinharam, mastigaram e devoraram como feras, mesmo quando mal assados no fogo." As palavras de Fultur sugerem que isso foi um ato de puro desespero, justificado pela importância vital que a cruzada pela Terra Santa tinha para eles. O francês Raimundo de Aguilher também participou da Primeira Cruzada e relatou sua participação em uma crônica. Ele era capelão do conde Raimundo IV de Toulouse. Ele escreveu: "Enquanto isso, a fome era tanta no exército que o povo comia com avidez os corpos já fétidos dos sarracenos, lançados nos pântanos das cidades há 2 semanas ou mais. Esses acontecimentos assustaram muitas pessoas da nossa raça, assim como estrangeiros, mas os sarracenos e os turcos disseram pelo contrário. E quem pode resistir a esse povo que é tão obstinado e cruel, que agora se alimenta de carne humana?" Essas e outras práticas mais cruéis, diziam os pagãos, existiam entre nós, pois Deus havia incutido em todos os povos o medo de nós, mas nós não sabíamos disso. A propaganda é sempre um problema quando se trata de escritos sobre a guerra. Um autor sempre vai apresentar uma visão unilateral. A narração de Raimundo desumaniza o inimigo muçulmano, retratando-os como predadores e cristãos como presas. No início da Idade Média, Constantinopla era controlada pelo Império Bizantino. Ao contrário do Ocidente, o Império Romano do Oriente sobreviveu à queda do Império Romano no século V e perdurou até que Constantinopla caiu para os otomanos em 1453. Teófanes, o confessor que viveu nos séculos 8 e 9, era membro da aristocracia. Depois de se tornar monge e cronista, Teófanes descreveu um cerco que durou 2 anos. Ele observou que os árabes cercaram a cidade de Constantinopla. A fome irrompeu e, segundo ele, como os árabes estavam extremamente famintos, comeram todos os seus animais mortos, cavalos, jumentos e camelos.
Há quem diga que colocaram cadáveres no próprio esterco, amassaram e comeram. Bem, sabendo disso, não é surpresa descobrir que, segundo relatos, uma doença semelhante à peste caiu sobre eles e destruiu uma multidão incontável. A crônica de Zuquim, possivelmente escrita por Josué, o estilita, relata que os árabes estavam tão famintos que comeram suas sandálias. Há uma história de que os árabes, tão desesperados, arrancaram tiras de piche dos navios e as mastigaram o dia todo para aliviar a fome. E o estudioso e historiador muçulmano Al-Tabari concorda que as coisas estavam tão ruins que os árabes, abre aspas, comeram tudo, exceto poeira. Ela é uma devoradora de homens. De acordo com Josué, o estilita, muito cedo, na verdade, bem no início da Idade Média. Entre os anos de 504 e 505, uma guerra estava acontecendo entre os persas e o Império Bizantino, liderado pelo imperador romano cristão Anastácio. A antiga cidade de Amida, na Mesopotâmia, atualmente na Turquia moderna, estava sob cerco. Depois que os persas tomaram Amida, abre aspas, a população e aqueles que escaparam da espada estavam em grande sofrimento e tormento por causa da fome. Com medo de que os cidadãos ajudassem a devolver a cidade aos romanos, os persas, abre aspas, amarraram todos os homens que estavam lá e os jogaram no anfiteatro, onde morreram de fome. Como os soldados persas precisavam das mulheres de Amida para cozinhar para eles, deram provisões a elas, mas quando os mantimentos começaram a acabar, abandonaram as mulheres e as deixaram sem comida. Então, abre aspas, muitas mulheres se reuniram e conspiraram secretamente entre si. Elas saíam furtivamente para as ruas da cidade ao anoitecer ou ao amanhecer, e qualquer pessoa que encontrassem e pudessem dominar, fosse mulher, criança ou idoso, puxavam para dentro de casa, matavam e comiam, seja cozida ou assada. Quando o cheiro da carne era percebido pelos soldados, as mulheres eram torturadas e mortas. Embora o general persa permitisse que as mulheres comessem aqueles que já estavam mortos, e elas faziam isso abertamente. Enquanto algumas comiam a carne de seres humanos mortos, outras se reuniam e comiam sapatos, solas velhas e outras coisas horríveis das ruas e praças. Segundo o historiador grego Procópios, a agricultura foi abandonada em partes da Itália na Guerra Gótica. No verão de 539, as pessoas fugiram para a costa na esperança de encontrar mais comida lá. Na Toscana, as pessoas moíam bolotas para fazer pão. Todo tipo de doença os acometeu e a maioria deles morreu. Cerca de 50.000 agricultores romanos morreram e, abre aspas, as pessoas perderam muito peso e toda a cor. Além disso, eles perderam toda a umidade da pele, que ficou parecendo couro, esticada sobre os ossos. As pessoas passaram de cinza para preto. 2 mulheres em uma vila perto de Arimino comeram 17 homens. A maioria das pessoas morreu tentando se alimentar de grama. Ninguém se preocupou em enterrar os mortos, nem mesmo os pássaros os comeram, pois não havia mais nada nos cadáveres para se alimentar. Se aproveitando dos fracos, Micael, o sírio, escreveu sua crônica no final do século XII. Ele contou uma história que, segundo ele, aconteceu por volta de 646, quando houve uma fome severa em Germânica, atualmente Maraş, na Turquia. Nesse período, pessoas passaram a comer animais selvagens e até criaturas consideradas repugnantes. Ele nos conta que havia, entre aspas, um monge impostor, um vilão chamado Alícia, que vivia em uma caverna. Ele roubou crianças e comeu 51 delas. Depois, ele consolou os pais das crianças pela perda dos filhos, pois acreditavam que ele era um monge. Ele também matou e comeu um diácono e foi capturado por um jovem padre, entregue às autoridades e crucificado por seus crimes. Na mesma época, no Líbano, outro incidente macabro ocorreu. 2 mulheres dividiam uma casa e uma tinha um bebê. Sem conseguir encontrar nada para comer durante a fome, a mãe da criança saiu para os campos para colher grama. A outra mulher, junto com 3 cúmplices, matou o bebê, cozinhou e comeu. Quando as pessoas descobriram o que elas tinham feito, foram queimadas vivas. Diziam que mães cozinharam e comeram seus próprios filhos durante a fome e a seca na Síria em 687. O monge beneditino e cronista do século XI, Rodolphus Gleber, fala sobre eventos semelhantes quando uma fome que durou 5 anos
atingiu grandes partes da Europa, dizendo que homens adultos comeram suas mães enquanto mulheres faziam o mesmo com seus bebês. É inconcebível imaginar o quão desesperados eles estavam. A magia da medicina. Há muitos casos de canibalismo que parecem ter ocorrido por escolha e não por necessidade. No final do regime mongol, Taizong-ai, um renomado estudioso do período Yuan, que abrange os séculos 13 e 14, observou que soldados da região norte da China gostavam de comer carne humana apenas pelo prazer e frequentemente matavam civis para seu, entre aspas, prazer culinário. Ele afirmou que crianças pequenas eram as mais apreciadas, assadas inteiras em grandes potes ou colocadas em um portão de ferro para serem assadas vivas. Às vezes, colocadas dentro de um saco que era posto em uma panela grande e cozidas vivas. Zhongyai afirmou que os corpos que não eram consumidos imediatamente, abre aspas, eram cortados em pedaços que eram salgados e secos. Às vezes, se fosse um homem, apenas suas 2 coxas eram cortadas, ou se fosse uma mulher, apenas seus 2 seios. Durante as cruzadas, surgiu uma característica interessante do canibalismo. Diziam que tanto soldados cristãos quanto muçulmanos retiravam partes dos corpos de seus inimigos mortos. Parece que a vesícula biliar era especialmente procurada, pois acreditava-se que possuía poderes mágicos ou medicinais. O autor e cientista do primeiro século, Plínio, o Velho, insistia que a magia surgiu primeiro da medicina, no início de seu livro História Natural, e Plínio era muito respeitado. Na Idade Média, banhar-se e ingerir sangue já acontecia há séculos. Os romanos gostavam de beber o sangue dos gladiadores, às vezes ainda quente, direto dos ferimentos sangrentos do lutador, enquanto ele agonizava na arena. Eles achavam que o sangue tinha propriedades mágicas e podia curar doenças como epilepsia e distúrbios cerebrais. No século XIII, o renomado estudioso escocês Michael Scott declarou que tomar banho no sangue de um cachorro ou de uma criança de 2 anos, misturado com água quente, era uma cura definitiva para a lepra. Isso é o pior. Se viajarmos para o Extremo Oriente, na China, a dinastia Tang durou cerca de 300 anos, entre o início do século VII e o século X. Lá, o consumo de carne humana era considerado um tratamento médico extremamente eficaz. O Benkao Gangmu era apenas um dos muitos textos médicos que traziam prescrições de poções, usando órgãos humanos, fluidos corporais e excrementos. Tudo, desde cera de ouvido humana até osso em pó, e desde o hálito humano até o pênis, era comumente listado como ingrediente. Na China, o conceito de piedade filial, a virtude de demonstrar amor e respeito pelos pais e ancestrais, levou a um tipo único de canibalismo voluntário. Como os jovens deveriam fazer tudo ao seu alcance para cuidar e apoiar seus pais e sogros, eles cortavam partes do próprio corpo e as ofereciam como remédio quando estes estavam doentes. A maioria dos doadores eram mulheres, muitas vezes noras do paciente. Fazendo um torniquete, a dedicada nora amarrava com força sua coxa ou braço com um pedaço de pano e, usando uma faca afiada, cortava um pedaço de carne do braço ou da coxa. A carne humana era imediatamente misturada com sopa quente e então oferecida ao paciente moribundo. Acredita-se que esse tipo de oferenda voluntária ocorreu desde o início do século VII até o século XX. Muito obrigado por assistir ao episódio de Medieval Madness. Se este vídeo te deixou com fome, o que há de errado com você? Também enviamos um vídeo no Patreon e na área de membros do YouTube sobre comidas medievais favoritas de vários países. Se isso te interessa e você quer ajudar a apoiar o canal, custa apenas 3 libras por mês para se tornar membro. Ou, para quem está no nosso nível mais alto, seu nome aparece na tela como o de todas essas pessoas incríveis agora. Agradecemos muito o apoio de vocês e queremos seguir fazendo o melhor conteúdo medieval possível. Até a próxima, ótima semana a todos e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!